Bom, ultimamente a gente tem falado bastante de violências contra a mulher, infelizmente aqui na nossa região também não é diferente. E hoje a gente vai falar de um tipo de violência que acontece muito, mas muitas vezes as pessoas não se dão conta do estrago que isso pode fazer. A gente sabe que durante a pandemia aumentou muito o uso, aí as pessoas passam muito mais tempo nas redes sociais, na internet, e às vezes não se atentam aos perigos que tem mesmo dentro de casa. Hoje eu vou conversar com o advogado criminalista Leandro Alfredo da Rosa. Ele vai conversar com a gente para alertar justamente as pessoas e principalmente as mulheres que usam aí as redes sociais, a internet, ou que têm relacionamentos que às vezes pode vir a ser, enfim, um abuso ou se tornar uma violência que nem sempre é física. Eu vou conversar agora então com o advogado Leandro. Primeiramente, eu agradeço por conversar aqui com a gente. O advogado Leandro, ele tem já experiência nessa área e também contatos, conhecimentos de vários casos como esse, né? E isso, infelizmente, é mais normal do que a gente imagina, né? Exato, Manuela. Infelizmente, essas ocorrências têm sido uma frequente e, como nós temos visto, essa situação da internet, principalmente agora em tempos de pandemia, ela tem sido recorrente, mas nós temos visto que a internet ela tem sido uma ferramenta, por um lado, uma ferramenta de grande utilidade nas pesquisas, nos estudos e até no próprio relacionamento. Ela aproxima as pessoas, sem dúvida nenhuma, e principalmente agora aproxima as famílias, né, em razão da necessidade do distanciamento, da necessidade dos filhos, dos pais poderem manter os contatos e, claro, os relacionamentos também. Agora se utiliza muito essa ferramenta, mas, sobretudo, a cautela agora se faz necessário para que esses contatos também possam acontecer de uma forma necessária, claro, mas principalmente que isso não venha a acarretar em situações contra a vítima e, sobretudo, agora em decorrência de possíveis violências e constrangimentos, sobretudo contra as mulheres, em situações na qual elas acabem prestando informações, lançando aí informações pessoais, ficando até vulneráveis em algumas situações que possam acarretar em crimes e aí acarretar problemas futuros para ela, para os próprios familiares, para os filhos em si. Professor Leandro, para quem está acompanhando a gente, para ficar bem claro assim, né, para dar um exemplo mesmo, quais são as violências que podem começar aí na internet, na rede social, mais comuns? Exato, são vários crimes que podem estar previstos, inclusive, no Código Penal, né? Nós temos ali a possibilidade de extorsão, né? O direito penal, as doutrinas penais, elas exemplificam a sextorção, né, que é a extorsão sexual, por exemplo. É aquela situação em que o agente, o acusado, né, ele acaba extorquindo a vítima quando ele tem fotos nuas, né, o famoso nudes. Então ele fica extorquindo a pessoa já de posse de fotos nuas, pedindo quantias em dinheiro, sob pena de divulgar essas fotos para sites pornográficos, ou até para familiares, ou até na empresa onde a pessoa trabalha. Então isso é uma extorsão, né? Então muito cuidado quando divulgar imagens pessoais ou imagens nuas, né? Isso acarreta em crime. E às vezes a própria vítima não sabe que isso é crime, e aí cai nessa rede, paga valores, fica acuada, né? Fica constrangida, e o crime é o constrangimento, né? Então, muito cuidado, que quando você perceber que está despendendo valores, está se sentindo constrangida, é a hora de procurar a delegacia, né? Existem doutrinadores penais que caracterizam também a possibilidade do estupro ser praticado na forma virtual e não só física, né? Quando a pessoa também intimidada pratica atos perante as câmeras pela internet, né? Ou pelo próprio celular, praticando atos libidinosos para satisfazer a pessoa que está do outro lado, né? Invasões de dispositivos informáticos, difamação e injúria perante as redes sociais também, registro não autorizado de intimidade sexual. Então alguém que está filmando alguém numa intimidade sexual não autorizada, por exemplo, um vizinho que filma uma outra pessoa pela janela, numa intimidade sexual não autorizada, claro,
e aí divulga isso nas redes sociais. Então, assim, são várias situações que o mais importante é procurar uma delegacia de polícia ou até procurar um advogado para buscar orientação. A dica é sempre não se sentir intimidada, né? Não se sentir constrangida pela imagem, pela situação e pagar valores, aceitar o constrangimento e procurar orientação. Essa é sempre a primeira forma de evitar o problema, para que essa pessoa que está se valendo da ilegalidade não continuar obtendo esse prazer, essa vantagem ilícita, e aí poder buscar isso com outras pessoas, porque essa é a forma que ele pratica. Professor Leandro, às vezes quando a gente fala desse assunto, até um tempo atrás, muita gente pensava em adolescentes, né? Crianças mais jovens, assim, às vezes que não tem tanto conhecimento da vida ainda, mas infelizmente muitas pessoas e pessoas mais velhas, pessoas maduras também acabam caindo nesse tipo de golpe, né? Principalmente em razão dessas fotos também. Qual é a avaliação que você faz hoje sobre essas pessoas que realmente, principalmente agora na pandemia, o pessoal está usando bastante a internet também, qual é o balanço que dá para fazer disso tudo? Então, em relação a adolescentes e crianças também, existe a possibilidade da prática desses crimes pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, também muito cuidado, os pais ficarem de olho aí nos celulares, nos computadores das crianças, os contatos que eles têm aí no WhatsApp, ou também, né, nos próprios notebooks, que dá para acessar o WhatsApp deles, verificarem que mensagens eles estão mandando, os grupos que eles estão frequentando, porque nesses grupos chegam fotos, chegam mensagens, né? Porque essas fotos, essas imagens, daqui a pouco pode cair num outro grupo, num site pornográfico, e esses sites com imagens dessas crianças, desses adolescentes, às vezes essas imagens não são nem imagens dos filhos com fotos nuas ou seminuas, mas existem pessoas com maldades que podem transformar do rosto em fotos nuas, né? E daqui a pouco essas fotos caem em sites internacionais, inclusive. Eu tenho certeza que nenhum pai gostaria de ter a foto de seu filho transformada em uma foto nua num site internacional, e depois, para conseguir resgatar, retirar isso dos sites, é bastante complicado, né? Então, qual é a dica, né? Sempre tomar cuidado para quem está mandando uma foto pessoal, né, para um amiguinho, para uma amiguinha, mas a dica é sempre evitar mandar fotos pessoais. Quem sabe, se tiver uma foto lá no WhatsApp da criança, colocar aqueles avatares, né, fotinhos de bonecos ou de desenhos, porque a criança não precisa estar expondo a própria imagem, né? E aí fica o alerta, inclusive, Manuela, no Instagram dos pais, evitar expor muito a foto da família. Eu sei que os pais gostam, né? Isso é prazeroso, né? Ver os filhos crescendo, os filhos passeando, os filhos junto com a família. Não é proibido, né? Não é ilegal, de forma alguma, mas evitar em excesso, evitar algumas fotos que, por exemplo, demonstrem o local onde essa família frequenta de forma reiterada, talvez com a imagem do local onde a criança estuda. Os horários também, horários. Né? Então, tudo que é em excesso pode acarretar em problemas. Então, uma fotinho ou outra, mas evitar em excesso, porque também quem tem acesso a esse Instagram pode também ter acesso a essas imagens e utilizar para situações ilícitas posteriormente. Então, muita cautela, evitar aí que essas crianças também possam utilizar essas fotos no grupo dos amiguinhos da sala, uma fotinho ou outra, mas quem sabe utilizar esses avatares pode evitar problemas maiores lá na frente. O professor Leandro falou no âmbito da família. A gente sabe que hoje a rede social é uma normalidade, né? A maioria das pessoas, muita gente usa. E até a questão de relacionamento também, professor, às vezes o pai ou a mãe, a família pensa, então eu vou excluir tudo, não vou usar mais nada. Mas a gente sabe que hoje em dia é difícil, né? Principalmente para quem é jovem, para quem estuda e até quem é mais velho também. Então, é utópico achar que vou sair de todas as redes sociais, não vou mais usar, e isso vou estar livre disso também, né?
Exato, não é por aí, né? Porque assim, nós estamos vivendo na era da tecnologia, essa é uma frase que muitos usam, inclusive, e nós precisamos da tecnologia, né? Isso é fato, nós precisamos acompanhar a tecnologia, mas nós não podemos também acreditar que ela é uma vilã, muito pelo contrário, ela é uma ferramenta, e uma ferramenta que nos faz aí crescer, e nós precisamos crescer com ela, né? Mas nós não podemos cair em algumas armadilhas, né, que ela também pode nos levar. O que nós precisamos verificar? Que a ferramenta da tecnologia, ela precisa alavancar o nosso crescimento, né? O que a tecnologia pode levar? A alguns atalhos, né, prejudiciais. A situação da tecnologia no tocante à criminalidade, ela sempre estará caminhando na contramão da legalidade. O que nós precisamos é ter um pouquinho mais de racionalidade em algumas situações. Por exemplo, quando você entra num site de relacionamento, por mais que você acredite, confie na pessoa, na realidade existem pessoas com maldade. Então, assim, quando você passa dados pessoais, né, você pode estar arriscando um problema futuro. Por que você passaria o seu endereço completo para uma pessoa que você não conhece na realidade? Por que você diria exatamente o seu local de emprego, qual o cargo que você ocupa, quanto que você ganha, né? Então são informações desnecessárias, por exemplo, no uso de uma ferramenta dessa num site de relacionamento. Não é necessário, né? Então é isso que eu digo. Agora, na era da tecnologia, nesses relacionamentos em sites, é importante, é novo isso, é um tanto novo, sim, mas que possamos usar com racionalidade. Os sites hoje permitem acesso a bibliotecas, permite acesso a informações muito mais facilitado, inclusive para as crianças, né, que não podem ir para as escolas, têm acesso à literatura, tudo mais facilitado, mas que possamos usar com racionalidade, que possamos também questionar informações, né? No tocante ao relacionamento, voltando a esse ponto, que as mulheres, os homens, enfim, todos que estão no relacionamento, os jovens também, não tenham vergonha de questionar, né? Não tenham vergonha de negar um convite, não tenham vergonha de negar um pedido. Me mande uma foto, né? Não, agora não lhe conheço, né? Vou questionar, vou perguntar, vou verificar onde você mora exatamente. Muitas vezes isso serve de chantagem também, né? Essa questão de mandar fotos ou não. Exato. Me mande uma foto como prova de amor, né? Mas será que uma prova de amor é mandar uma foto? Então faça perguntas sobre a profissão, pelo menos o tipo de profissão. Professor, comerciante, e aí vá apurando aos poucos, né? E uma dica também interessante seria o seguinte: não confirmar, estamos namorando oficialmente, né? Quem sabe essa oficializar, né, seja pessoal, no momento futuro. Não oficialize nada à distância, né? Claro que agora, no período de pandemia, tudo pode ser prolongado, né? Então tenha cautela nesse momento que nós estamos à distância, e cuidado principalmente na questão de querer ajudar, às vezes numa situação de pandemia, né? Preciso de um auxílio, meus filhos estão longe, me empreste R$1.000, me empreste R$2.000. Muito cuidado com essa questão quando entra na parte patrimonial, muito cuidado. Não queira às vezes ser bonzinho, né, que às vezes alguém está sendo mal por trás, né? Existem outras formas de essa pessoa que está com problema financeiro buscar ajuda, né? Empréstimos bancários, filhos, parentes. Não será exatamente esse relacionamento amoroso que vai salvar a questão patrimonial dessa pessoa. Existem muitos que buscam esse relacionamento amoroso exatamente por trás para obter vantagem patrimonial. Então, muito cuidado quando começa a chegar a conversa sobre o problema financeiro. Então, muito cuidado. Porque se o site é para relacionamento amoroso, por que a conversa começa a chegar a problemas financeiros, né? Então, muito cuidado. Professor Leandro, em relação a isso, justamente para pedir dinheiro, e não é raro a gente ver casos por aí, né? Normalmente, as mulheres são as maiores vítimas? Sim, infelizmente. Eu não digo que as mulheres têm essa propensão
de aceitar esse tipo de golpe, mas infelizmente nos relacionamentos, e penso que as mulheres elas têm essa relação de buscar sempre o auxílio, né? O homem, infelizmente, não digo que o homem é mais maldoso, mas na questão do relacionamento, o próprio íntimo da mulher de auxílio, né? De ser auxiliador em algumas situações, nesse momento o homem se coloca numa questão de o estelionatário, e pelo menos os índices se mostram como o maior índice de autor desse tipo de crime. Eu não vejo números de autora de estelionato nas redes sociais ser vítima o homem. Tá? Então, são números que mostram. Então, assim, muito cuidado as mulheres que entram nesses sites. E assim, né, também, Manuela, não estamos aqui fazendo uma crítica aos sites, né? Existem vários relacionamentos que deram certo, só porque, assim, cuidado, porque são estranhos que estão se encontrando em locais que entram estranhos, que inclusive colocam cadastros que não existe um critério, né? Eu vou lá, coloco uma profissão que eu queira, né? Eu vou lá, coloco a profissão A, B ou C, enfim, e aí pode dar margem para estelionatários entrarem ali e buscarem acesso a pessoas que às vezes têm uma profissão estável, né? Uma aposentada com um bom padrão financeiro ou até um padrão financeiro razoável e que tem as suas economias ali guardadas, e na conversa esse estelionatário pode chegar a essa informação, né? Eu tenho um padrão financeiro estável, meus filhos já estão bem financeiramente, e com essas informações ele consegue chegar ali ao acesso que ele quer, e aí chegar às informações de que ele está com problemas financeiros, e essa mulher com o coração, né, cheio de amor para dar, né, inclusive a parte financeira começa a se perder, e o problema é que quando ela se dá conta, a sua parte financeira já foi boa parte, e para resgatar isso é complicado. Principalmente agora na pandemia, muita gente fica sozinha e procura na internet algum parceiro para conversar e acaba, na conversa, né, acaba caindo nisso tudo. E, professor, então, só para a gente finalizar, né, por que a gente está falando sobre esse tema? Estamos terminando um ano que foi bem diferente, né? Exato. Um ano que, com certeza, as pessoas ficaram mais conectadas, não podendo sair, não podendo ter contato físico, aí acabam indo para a internet, para sites de relacionamentos, redes sociais, mas é sempre necessário estar atento a essa questão, porque quando a gente fala em violência, não é só a violência física, né? E os estragos que isso traz depois são muito grandes, né? Não só para a pessoa, mas muitas vezes para a família dela também, né? Então, exato. Esse ano foi um ano atípico, né? Foi um ano muito diferente. E a rede social, ela foi uma ferramenta muito utilizada, com certeza, e será, né? Continuará sendo. Então, fica a dica, né? Tanto para mulheres, para os homens, para as crianças, para as famílias em geral. Acompanhem as crianças, quais os sites que eles estão acessando, quais os grupos de WhatsApp que elas estão acessando, quais as fotos que estão nesses grupos, né, que fotos que seus filhos estão compartilhando, seja enviando, seja recebendo, certo? No Instagram também, que fotos estão sendo ali colocadas, estão sendo compartilhadas. Em relação aos sites de relacionamentos também, muito cuidado nas informações que vocês estão prestando, nas informações que vocês estão prestando, principalmente nas informações pessoais, né? Não divulguem todas as informações detalhadas, né? Em relação principalmente ao endereço, coloca pelo menos a cidade, mas não precisa colocar o endereço, CEP, RG, CPF, enfim, né? A profissão, exatamente qual a cidade que você trabalha, qual a função, o salário. Não, isso não precisa. Isso está dando margem para que uma pessoa mal intencionada possa, lá na frente, com base nessas informações, chegar aí a obter vantagem patrimonial. E inclusive também no tocante aí a crimes sexuais, também evite, né, o golpe aí do nudes, né? O nudes é uma situação muito íntima, né? Chegar a esse ponto do nudes é uma situação muito pessoal e que pode acarretar aí lá na frente
com o rompimento de um relacionamento ou até um atrito, enfim, fica um material guardado com uma das partes no relacionamento que pode ficar aí gerando uma difamação, uma injúria ou até uma extorsão, né? Então, muito cuidado aí com esse tipo de confiança. Usemos com racionalidade essas ferramentas que são nossos aliados, mas também essa racionalidade nós não podemos perder o nosso foco, usando sempre para o nosso lado positivo, e se cairmos, né, procurarmos a delegacia de polícia, procurarmos um advogado para orientação e jamais recuar, jamais ficarmos com medo e ficarmos aí aceitando propostas e aí perdermos o nosso patrimônio, ficarmos isolados. Vamos conversar, falar com a família, procurar a delegacia, procurarmos o judiciário, procurarmos os advogados para as orientações. Muito obrigada, professor Leandro. Então, tá aí as palavras, né? A gente faz o fechamento do ano também falando sobre isso. Todo cuidado é pouco, a internet tem as suas ferramentas boas e precisa saber usar. E é por isso que a gente veio aqui para fazer esse alerta, para fazer o uso consciente e evitar constrangimentos, né? E até problemas maiores também.